Fala pessoal, tudo bem? Danilo, aqui do Saindo do Buraco. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre um inimigo silencioso que a gente tem e que é um verdadeiro veneno para nossa vida financeira. E eu tô falando aqui daqueles impulsos de compra, sabe? Quem que nunca se viu nessa situação que você tá segurando um negócio aqui, ou você tá vendo aquele seu carrinho de compra na loja online e ficou pensando assim, meu Deus, eu preciso muito disso daqui. E depois de um tempo você percebe que não, você não precisava e você se arrepende. Eu posso falar com tranquilidade que eu já passei por isso várias vezes e eu imagino que eu não tô sozinho, né? Nessa jornada, nessa história. Então, se você sente que a sua vida financeira, né, ela é constantemente sabotada por esse impulso, fica comigo porque esse é o tema de hoje. Eu quero tentar falar um pouquinho mais, né, explicar o que é esse impulso e como que ele sabota, como é que ele atrapalha o nosso bolso e a nossa mente. E mais importante ainda, como é que a gente pode superar esse problema. E só para ficar um pouco mais pessoal, eu decidi falar sobre essa história de impulsos de compra porque eu estou passando por uma situação como essa. Eu estou querendo comprar uma câmera nova, só que eu não sei se isso é uma necessidade de fato ou se é um impulso, tá? Então, vamos junto que eu vou falar melhor sobre isso. Tá, então vamos começar pelo começo, que é simplesmente definir o que são esses impulsos de compra. Como o nome sugere, basicamente, é aquela compra que você não planejou, que aconteceu assim, pá, de repente, sabe? De forma repentina. E muitas vezes, assim, o que desencadeia essa vontade foi uma emoção que você sentiu, foi uma promoção irresistível que você viu, ou simplesmente o desejo que você tem ali de ter algo novo, porque isso também mexe com a gente. É aquele famoso vi e gostei e acho que eu preciso. Pois bem, essa é a definição, basicamente, só que daí a gente vem para a próxima pergunta, né? Que é como é que esses impulsos, eles afetam a nossa própria organização financeira. E a resposta é bem fácil, tá? São várias formas. Porque pensa comigo, e um impulso aqui, um impulso ali, não sei o quê. E quando você vê, a bola de neve já está girando e você já estourou o seu orçamento, o nome já está no Serasa, já está lascado. Aquela grana que você tinha separado para uma reserva de emergência, para você começar os seus investimentos, para pagar uma dívida, sabe, um boleto, ela simplesmente, ó, puf, evapora. O problema é que isso causa um buraco no seu planejamento que vai gerar o quê? Vai gerar um sentimento de culpa, um sentimento de atraso, vai gerar frustração. É a mesma ideia de você estar correndo numa esteira, sabe? Você vai estar lá correndo, suando, pingando, só que você não vai ver progresso, você não vai avançar de fato. Você vai perceber que os impulsos estão te puxando para trás. E é importante a gente ter noção que a indústria do consumo, no geral, ela é mestre, assim, mestre, faixa preta em estimular esse desejo de compra por impulso. Eu tô falando aqui de publicidade direcionada, a gente tá falando de promoção relâmpago, aquela sensação de escassez, sabe? Últimas unidades. Tudo isso é desenhado para fazer a gente agir sem pensar. E é exatamente aí que mora o perigo para você que está tentando sair do buraco. E agora, dando um próximo passo, eu queria falar de um ponto que eu acho que é muito importante e que eu não vejo muita gente falando sobre. Pelo menos não no meu círculo social, sabe? E eu tô falando da dificuldade de você controlar esses impulsos de compra justamente quando você tem dinheiro guardado. Eu sei que no primeiro momento parece até meio que contraditório, sabe? Porque você fica assim, a gente se esforça para poupar, a gente se esforça para construir esse patrimônio, essa reserva de emergência. E quando você vê aquele saldo na conta meio gordinho, parece que a tentação de você gastar esse dinheiro, ela só aumenta. E eu sei disso porque eu passo por essa situação, sabe? É história real. É eu, Danilo, passando por isso. Depois de tanto perrengue, sabe? De tanto viver no limite, eu vi o meu dinheiro começar a se multiplicar, o meu patrimônio começar a crescer, e junto com ele sempre vem aquela sensaçãozinha de, ai, eu mereço, agora eu posso, sabe? Então, cada vez que o meu dinheiro multiplicava, crescia também essa pulguinha que ficava aqui no canto da minha cabeça, sabe? Parece que essa grana que eu acumulei, que eu guardei, em vez de ser uma fonte de segurança, sabe? De paz, ela se transformava ali numa quase permissão para você gastar sem culpa, porque você tem dinheiro agora. Só que aí, meu amigo, minha amiga, que mora o perigo. Essa que é a grande armadilha mental que a gente cai. O dinheiro que você guarda, por exemplo, da sua reserva de emergência, ela tem um propósito bem claro. Tá até no nome. Emergência. Não é para você gastar comprando roupa, comprando celular, não é para desejos de consumo. Quando você confunde esses propósitos, o que pode acontecer é que você vai voltar algumas casas nesse jogo da vida financeiro.
Eu cheguei à conclusão que quando você tem dinheiro guardado, você precisa de ainda mais disciplina para garantir que esse valor, que esse patrimônio, ele cumpra a função que você desenhou lá no início, sabe? Ele não pode ser desviado ali para outras coisas. E se serve de consolo, acho que sim, né? Espero que sim, é que é possível sim você controlar esses seus impulsos. Claro que não é fácil, porém, com algumas estratégias e principalmente com mais autoconsciência, você pode sim se proteger e proteger o seu dinheiro e os seus objetivos. Ultimamente, algumas estratégias que me ajudam assim e que eu sinto até mais tranquilidade em repassar são essas aqui. A primeira delas é a regra das 72 horas. Confesso que eu, no começo, usava 48, mas 72 agora para mim funciona melhor. Que basicamente é o seguinte: se você tem ali aquele impulso de comprar alguma coisa, algo que você não planejou, que você sentiu ali a necessidade, espera 72 horas, vai, 3 dias. Deixa esse item lá no carrinho, só que não finaliza, tá? Você vai ver que dependendo do que você está tentando comprar, depois de 3 dias, esse impulso vai passar e você vai, né, vai cair a sua ficha de que, tá, eu não precisava daquilo. Outra coisa que me ajuda bastante é entender quais são os meus gatilhos, sabe? O que que dispara essa vontade de gastar dinheiro, de ter esse impulso de consumo? Será que é estresse? É tristeza? É alegria? Rede social, alguma promoção que você viu. Se você entende o que dispara essa vontade em você, né? Quais são esses gatilhos, eu acho que é um ótimo passo para você evitar essas coisas, ou pelo menos lidar com eles de uma forma mais consciente, mais intencional. Próxima coisa que funciona muito bem é simplesmente você ter um orçamento e metas bem claras para você. Se você sabe para onde o seu dinheiro está indo, ou pelo menos para onde ele deveria ir, né? Quais são os seus objetivos, reserva, viagem, casa, fica bem mais fácil você resistir a esses impulsos, porque você tem um propósito, né? Esse orçamento que você desenha muitas vezes é o seu mapa e, consequentemente, as metas são os seus destinos. E se você tem essa consciência, essa clareza, você não vai querer mudar ali a sua rota, porque você já sabe o que é importante para você. Você já sabe para onde o seu dinheiro deveria estar indo. Nossa, desculpa o gerúndio aqui, mas não deu. Outra coisa que pessoalmente funciona bacana comigo é criar barreiras. Eu tô falando que você tem que dificultar o seu acesso para o dinheiro. Isso funciona muito bem comigo. E aqui cabe você, por exemplo, desativar aquele negócio de comprar com clique, salvar os dados do cartão de crédito, às vezes até remover o cartão do celular, né, para você evitar aquele do tap que você só bate o celular. São essas facilidades que no primeiro momento parecem muito boas, quando a gente está tratando de impulsos, elas são meio que nossas inimigas, porque essa facilidade, como o nome sugere, facilita com que a gente gaste o nosso suado dinheirinho. Então para pensar o seguinte: quanto mais difícil for para você acessar essa grana, menor a chance de você gastar por impulso. E a última dica é simplesmente você entender, né, conhecer a diferença entre o que é um desejo e o que é uma necessidade. Então, para mim, essa é a chave, é aí que eu me balizo muitas das vezes que eu preciso tomar essa decisão. E, né, falando nisso, preciso trazer ela aqui para o vídeo, que é uma dúvida que está me assolando nos últimos dias e eu preciso compartilhar. O fato é o seguinte: eu quero comprar uma câmera nova. E é uma câmera daquelas 360, que filma, obviamente, em 360, que eu vou usar para gravar as coisas que eu faço do lado de fora, tipo atividades que eu pratico, e até mesmo para gravar os vídeos aqui do canal, porque, querendo ou não, acaba sendo melhor que a minha webcam. Joia, ponto. Só que daí eu fico me questionando o seguinte, né? A pergunta que não quer calar. Será que isso é um impulso de compra ou é uma necessidade para o meu trabalho e para o crescimento aqui do canal? Por um lado, eu sei, eu tenho essa clareza que uma câmera melhor, ela vai elevar a qualidade do meu conteúdo aqui, né? Tanto para o canal aqui saindo do buraco, ou para a minha vida pessoal, das coisas que eu costumo gravar. E maravilha, tá tudo certo. Só que do outro lado, também tem que ver, que entender que é um investimento considerável e que a imagem que eu tenho hoje aqui da webcam ou do meu celular não é tão ruim assim, sabe? E quando eu paro para pensar nisso, vem aquela vozinha na minha cabeça e fica assim: será que você realmente precisa disso agora? Será que não é só um desejo para você ter um equipamento novo? Será? E como eu gosto de ensinar aquilo que eu faço, eu estou aplicando as minhas próprias dicas nesse dilema que eu estou passando. Então, primeiro, eu estou pesquisando muito, eu estou comparando modelos, avaliando o custo-benefício. Muito provavelmente, se eu comprar, eu vou comprar uma de segunda mão, né, uma já usada, porque eu não tenho necessidade
de comprar uma totalmente nova. E mais importante do que tudo, eu tô dando um tempo para tomar essa decisão, para ver se realmente não é só um fogo de palha. Eu tô tentando meio que se separar o desejo do impulso da necessidade real de um investimento para que vai trazer algum retorno para esse projeto. E eu acho que essa é a grande questão, né, a grande reflexão que eu queria deixar para você no vídeo de hoje. Então, antes de você comprar qualquer coisa, né, tomar uma grande decisão de compra, para e faz essa análise antes. É um desejo passageiro ou é algo que realmente vai agregar valor para a sua vida e para o seu projeto? Eu ainda não decidi se eu compro ou não, mas eu acredito que eu vou chegar numa decisão nos próximos dias e com certeza vocês vão saber disso. Mas agora o que eu quero saber é o seguinte, eu quero ouvir de você se você se identificou com essa luta contra impulsos de compra. E se você, sim, se identificou, qual que é a sua maior dificuldade? Se você ainda não fez isso, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar, porque eu quero registrar a minha jornada saindo do buraco e eu quero trazer vários conteúdos, tanto de investimentos, coisas que eu tô aprendendo, minhas dívidas, sabe? Eu quero registrar a minha jornada e eu queria muito que você fizesse parte dela também. Dito isso, eu quero encerrar dizendo que lidar com esses impulsos de compra é literalmente uma jornada contínua de autoconhecimento e disciplina. Não precisa você se sentir culpado se em algum momento você escorregar. Eu tenho certeza que eu escorreguei e vou escorregar diversas vezes ao longo da minha vida, mas o importante aqui é saber aprender com esse erro e voltar para o caminho certo. Quando você controla o seu dinheiro, você tem liberdade. E eu acho que é essa liberdade que permite que a gente possa construir a vida que a gente deseja, que a gente sonha. Se serve de motivação, de repente pensa assim, cada real que você economiza no impulso de compra é um passo a mais que você dá para sair do buraco e alcançar os seus próprios objetivos. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Vamos juntos sair do buraco e tchau!